dia de mais um Marcos Responde. Eu trouxe 5 dúvidas aqui que vocês me mandaram no Instagram e eu vou responder para vocês. E inclusive eu montei um ranking aqui com uma pergunta específica, pedi alguns exemplos, algumas opções e eu montei um ranking e trouxe para vocês. Então fica até o final do vídeo que você vai curtir. E já aproveita e dá uma olhada aqui na descrição que eu separei uma planilha super interessante para você conseguir controlar seus investimentos em fundos imobiliários totalmente gratuitas, só aí no link da descrição. Então vamos lá, pergunta número 1. Vale a pena ter fundos de fundos? Pois pagamos taxas 2 vezes e eles investem em fundos imobiliários que podemos investir diretamente. E eu vou começar de trás para frente nessa pergunta aqui, porque na verdade os fundos de fundos têm acesso a fundos que você não tem acesso. Óbvio que a maioria vai ser aqueles que você pode muito bem investir você mesmo, mas eles conseguem investir em fundos restritos, ou para investidores profissionais, ou teses da própria casa, né, de dentro da própria casa. Então, não necessariamente os fundos que eles investem você consegue investir também. Então, inclusive, esse é um benefício dos fundos de fundos, é esse acesso a produtos mais restritos e ilíquidos. Mas, sobre o ponto da taxa, né, das duas taxas, ou taxa dupla, de fato existe, então o fundo em que ele investe cobra uma taxa de administração e depois o próprio FOF ele cobra uma taxa de administração também. Então o rendimento até chegar em você, ele passa por 2 camadas de taxa. Eu não vejo isso como um problema, desde que o gestor desse fundo de fundos consiga me entregar um resultado condizente com a proposta e que supere essas cobranças de taxa. Então se por acaso ele está fazendo um trabalho que me dá um rendimento abaixo do esperado e essa taxa está pesando no bolso, então realmente não faz sentido você investir nesse fundo. Agora, se ele está entregando um resultado que compensa essa dupla camada de taxa, então não vejo o menor problema de passar por isso. Pergunta número 2. Qual a sua opinião das pessoas que falam FIIs para iniciantes e apontam esses ativos? Inclusive, antes de eu começar a responder essa pergunta, eu vou dizer que eu mesmo já fiz vídeos de FIIs para iniciantes. Eu faço uma live toda segunda-feira que é focada para iniciantes e esse já foi um tópico de uma dessas lives. Eu não vejo problema nenhum em você colocar FIIs para iniciantes, citar fundos imobiliários para iniciantes. Mas aqui é uma grande ressalva. Eu não digo que é você dar ativos específicos para iniciantes, dizer esse fundo específico é para iniciante. Eu não concordo com essa abordagem. A abordagem que eu concordo é: existem fundos imobiliários que possuem características que são mais fáceis para o iniciante assimilar, para ele começar a investir. Então é a mesma coisa, quando um investidor, uma pessoa vai começar a investir, talvez ela nem seja investidora ainda, você não vai começar a colocar ativos de alto risco na carteira dela. Ela não vai entender, ela não vai tolerar, ela pode se frustrar e ela pode parar de investir por causa disso, além de perder dinheiro, obviamente. Então você vai aos poucos com coisas que ela comece a entender, que sejam talvez mais calmas, mais tranquilas. Então eu acredito que existam fundos imobiliários mais tranquilos, que são aqueles maiores, mais diversificados, com mais histórico, preferencialmente nos principais setores que a gente tem em fundos imobiliários, que eles já são mais sólidos, eles já são mais crescidos e têm mais musculatura. Tudo isso joga a favor do iniciante, porque ele vai pegar um produto mais maduro, algo que dá para estudar mais fácil, que ele consegue entender mais fácil. Agora, se você vai colocar um iniciante num fundo de desenvolvimento, por exemplo, super puro, que é aquele que tem aquela curva em J, que ele começa sem ganhar absolutamente nada, aí depois tem que investir no projeto, construir, aí começa a vender, aí começa a entrar o dinheiro, só depois de alguns anos isso acontece, o investidor iniciante ele não vai entender isso e ele vai ter problemas na carteira dele. Então eu acredito que sim, existam fundos imobiliários que têm características mais indicadas para o iniciante, mas eu não acho que você vai pegar um fundo ou outro e taxar para iniciante, até porque um investidor experiente pode investir nele também e até porque esse que você está falando pode nem ser para iniciante de fato. Eu acho que é importante você entender e se prender às características e não a ativos específicos para iniciantes. E isso aqui a gente falou de fundos imobiliários, mas eu poderia também deixar isso para qualquer outro tipo de ativo. Terceira pergunta. Gostaria de manter um dividend yield médio de no mínimo 9% ao ano. Como é que eu faço para manter essa média? Tem 2 coisas importantes sobre essa pergunta. Primeiro, eu vou responder diretamente o que você me perguntou. Dá para fazer isso com 9% ao ano, só que você vai precisar colocar fundos de papel na sua carteira. Porque eles estão pagando valores que conseguem chegar e superar 9% ao ano. Os fundos de tijolos, com a valorização recente deles, já agora tem um dividend yield menor. Se você comprar no preço atual, tem um dividend yield menor do que 9% ao ano. Então só fundo de tijolo você não conseguiria chegar nesse número que você indicou. Mas se você colocar alguns fundos de papel lá dentro, você consegue elevar sua média. Mas aqui vem a outra parte que eu acho super importante. Você não pode determinar 9% ao ano e deixar essa como uma meta perpétua, porque as coisas mudam, o cenário muda, a economia muda, a indústria muda. Então 9% hoje pode ser muito, amanhã pode ser muito pouco. Então você precisa sempre ajustar
a sua expectativa dentro da realidade. Então 9% hoje é factível, você consegue fazer. Mas pode ser que daqui a algum tempo, 9% seja algo fora da realidade, e você não vai conseguir fazer isso daí, pelo menos não com uma carteira balanceada, uma carteira bem feita. Então você vai ter que ajustar essa sua meta para mais baixo. Da mesma forma que a gente pode entrar num cenário que 9% pode ser pouco. Você precisa ajustar para cima essa sua meta. Então é interessante que você sempre alinhe a sua meta com a realidade. Mas, de novo, 9% ao ano hoje você consegue, se você colocar alguns fundos de papel na carteira. Quarta pergunta. Se precisasse escolher investir uma bolada e reinvestir os rendimentos ou aportar mensalmente? Minha pergunta para você, vou devolver com uma pergunta. Por que eu não posso investir uma bolada, reinvestir os rendimentos e aportar mensalmente? Por que eu tenho que escolher um desses? Eu acho que a combinação de tudo isso é justamente o que vai te levar no sucesso no longo prazo. É você pegar o dinheiro que você tem guardado, que você ainda não investe, talvez, coloca para investir. Vai receber rendimento disso, pega o rendimento, investe também. Aí você tem o seu salário, seus projetos, o dinheiro que você ganha, pega uma parte disso e investe também. E essa recorrência, essa bola de neve vai potencializar os seus ganhos. E é com isso que você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira. Então eu acho que você tem que fazer tudo isso e não só uma dessas coisas. Mas eu acho que eu entendi aquilo que você queria dizer, se seria mais você investir tudo de uma vez ou investindo pouquinho em pouquinho, mês a mês, o dinheiro que você tem já na sua conta, enfim, que você tem para investir. Depende, tá? O ideal para você extrair mais valor mais rápido é você colocar tudo de uma vez. Porém, se você fizer isso, você corre o risco de errar, você corre o risco de errar uma decisão e ter um prejuízo, ou de desvalorizar, ou comprar na hora errada, ou comprar numa hora que o preço não estava bacana. Então você pode cometer um erro mais fácil. Quando você parcela seus aportes, aí você consegue ir mais devagar, você vai indo mais na média, e se você errar, você erra menos. Então tem esses dois lados, tá? Então você pode decidir o que você prefere ou quanto você tem mais conforto. Se estiver confortável com investir quase tudo de uma vez, então você pode ir por essa forma. Se você não tem conforto, se tem medo de errar, então talvez fazer pouquinho a pouquinho seja melhor. Quinta e última pergunta, e como prometido com o gráfico, é: quais são os fundos imobiliários que mais têm CDI na carteira? Então, com os fundos imobiliários de papel, com os rendimentos caindo por conta da deflação, já que a maioria é atrelada ao IPCA, tem uma grande busca por parte dos investidores por fundos que investem mais no CDI, que não é o principal indicador. Então, pode ter uma dificuldade maior de encontrar esse tipo de fundo. Mas, para te ajudar, eu fiz uma lista aqui dos 6 maiores fundos em termos de exposição ao CDI. Vou colocar aqui na tela e a gente vê que os dois principais são VGIR e KNCR. O primeiro é da Valora e o segundo é da Quinéia. E a gente consegue ver que ambos têm quase 100% do portfólio alocado em CDI. Então, se você está procurando um fundo focado em CDI, são esses dois. Em terceira posição, que também poderíamos colocar como focado em CDI, temos SAD11, que é do Santander. Ele tem quase 85% atrelado ao CDI. Depois disso, a gente tem fundos que não são específicos do CDI, mas tem bastante, que é o RZAC, que é da Risa, tem 60% CDI e mais ou menos 40% IPCA. A gente tem o HGCR da Credit Suisse, quase 47% CDI, quase 50, um pouquinho mais de 53% em IPCA. E por fim, o BTCR, que é do BTG, tem 43% em CDI e 52% em IPCA. Então essa lista vocês podem usar para pesquisar os seus fundos aí de IPCA para quem estiver procurando. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, vocês só pediram uma lista dos fundos que têm mais exposição a esse indicador. Eu separei aqui para vocês. E se você curtiu esse ranking, não esquece de se inscrever no canal, deixa esse like e deixa nos comentários aqui também as dúvidas que vocês têm para eu selecionar para um próximo vídeo. Então espero que você tenha curtido, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.